Livro de Jó, capítulo de número 30, verso de número 16, apenas um versículo para a nossa meditação. Diz assim: E agora, minha alma se esvai, os dias do sofrimento se apoderaram de mim. Livro de Jó. Do que fala o texto de Jó, capítulo 30, verso de número 16? O texto fala sobre sofrimento. Do que fala o livro de Jó? Também fala de sofrimento. Quando olhamos para a narrativa do livro de Jó, nós vamos ver que todo o contexto da narrativa ele vai permear, ele vai girar em torno do sofrimento de Jó, a maneira como Jó se comporta diante deste sofrimento, como Jó se relaciona com o sofrimento e a maneira como Deus também age dentro do sofrimento, como Deus age, mudando o caos, mudando a história do sofrimento de pessoas e servo dele como Jó. Então, do que trata o verso sofrimento? Do que trata o livro sofrimento? E quem é Jó? Jó é o personagem do próprio livro que recebe o seu nome. É um personagem ali que ele é um destaque, ele é um modelo. Inclusive, ele é um modelo usado por Tiago no Novo Testamento para falarmos sobre paciência. E Tiago, então, usa ele. É assim que nós aprendemos sobre princípios. Nós aprendemos sobre princípios quando temos um modelo, quando temos ali um comparativo. Então, qual é o comparativo para que você e eu, como cristãos, possamos exercer a paciência em meio ao sofrimento? Jó. É o que Tiago ensina, então, à igreja, aos cristãos de sua época, na época em que Tiago discipulava a igreja. Ele fala isso em seu livro. Entretanto, poderíamos também usar Jó para falar, para ensinar acerca do sofrimento. E sofrimento, assim como nós falamos domingo passado também à noite, onde nós falamos de repente, tanto de repente como o sofrimento faz parte das coisas da vida. E quando falamos de sofrimento, esta é aquela parte que você e eu, se pudéssemos, nós pulávamos este capítulo da história da nossa vida, porque ninguém gosta de sofrer. Sofrer não é bom, sofrer causa pesar, sofrer causa dor. Por esse motivo, nós pularíamos então esta fase, essa trajetória da nossa vida. Porque quando falamos sobre sofrimento, estamos falando sobre padecimento. Aquele que sofre é aquele que padece. Ou em outras palavras, o significado de sofrimento também é passar pelo mal. Então tenta imaginar você em uma rota e você tem um destino. Você colocou no Waze, no Google Maps, e você então tem um destino. Você traçou um destino e ele mostra uma rota. E é necessário passar por um determinado lugar. E aquele lugar chama-se sofrimento. Então, quando falamos de sofrimento, o significado do sofrimento significa passar pelo mal. Então, pensa no sofrimento como uma trajetória, como um caminho, como uma estrada, onde você é obrigado a passar por ali, não tem como pular. É necessário. Como escreveu João no capítulo 4 do seu evangelho, quando ele refere-se a Jesus, ele diz: é necessário passar por Samaria. E é necessário, às vezes, sofrer. O sofrimento faz parte da nossa subjetividade. Por subjetivo, eu falo da nossa essência, eu falo da nossa vida, eu falo daquilo que faz parte do nosso ser. Sofrimento e ser humano são inseparáveis. Sofrimento e raça humana, infelizmente, são inseparáveis. Faz parte das coisas da vida, faz parte da nossa vida. Então sofrimento é padecimento, sofrimento é passar pelo mal. Sofrimento pode ser entendido de modo filosófico como o próprio mal. Então quem sofre, padece do mal. Está sofrendo um próprio mal. Sofrimento diz respeito à dor, e não necessariamente uma dor física. Pode ser uma dor psicológica, pode ser uma dor emocional, pode ser uma dor sentimental. Sofrimento fala de aflição, sofrimento fala de angústia, sofrimento fala de sentimento de morte, sofrimento fala de vazio.
Então sofrer não é bom? Sofrimento não é bom? Ninguém gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer? Entretanto, quando olhamos para a Bíblia Sagrada não anula o sofrimento. A Bíblia Sagrada não isenta ninguém do sofrimento. Ela fala sobre sofrimento, ela trata sobre o sofrimento. E o livro icônico que fala sobre sofrimento, que dedica mais tempo ao sofrimento, é justamente o livro de Jó. Agora, quando eu olho para nós, quando eu olho para o nosso relacionamento com o sofrimento, e quando eu falo nós, eu digo nós, os cristãos, eu digo nós, os que recebemos a fé, a salvação em Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro. Quando eu falo de nós, eu estou falando deste grupo de cristãos. Nós, cristãos, que recebemos e nos auto-intitulamos discípulos do Cristo. Nós, quando eu olho para o sofrimento, eu vejo que nós, essa categoria de pessoas chamada cristãos, tem um certo problema no relacionamento com o sofrimento. Pois achamos que estamos isentos de sofrer, porque temos um Deus de amor. O fato de termos um Deus de amor faz com que você e eu achemos que estamos isentos de sofrer, ou que o amor de Deus, ele vai ser a blindagem necessária para me tirar do mal, ou me isentar deste mal, ou deste caminho chamado sofrimento. E não é bem assim que as coisas funcionam, e também não é bem assim que a Bíblia Sagrada mostra a relação de um servo de Deus e o sofrimento. Porque quando falamos de amor, Deus é amor. Mas o amor, ele não anula o sofrimento. Pelo contrário, amor, amar, pressupõe sofrimento. Tente imaginar comigo assim. Um amor não correspondido. Uma pessoa que ama outra, se entrega a outra em amor. E este amor não é correspondido, não é recíproco. A pessoa que ama e entrega-se de corpo e alma, ela sofre. Essa pessoa sofre. Pensa comigo assim. Um amor não compreendido. Você faz de tudo para o outro, para o objeto do amor. Você dá o sangue, dá a vida. Você acorda cedo, compra o melhor, deixa de ter para você para dar ao outro. Só que este amor não é compreendido. Logo, essa pessoa que ama, ela sofre. Um amor que busca a melhoria do outro. O objeto do amor está se afundando numa vida torta, numa vida de vícios, numa vida de lascívia, numa vida de maledicência, numa vida errada, torta. E você que ama essa pessoa, você se preocupa, você perde noite de sono, você quer que ele mude de vida. O que você está vivendo? Sofrimento por causa do amor. Logo, quando nós falamos de amor, o amor não anula o sofrimento. O amor, na verdade, pressupõe o sofrimento. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu olho Deus, pois a Bíblia Sagrada me conta a história de Deus, parte da história de Deus, ela é a revelação de Deus. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um Deus que eu poderia caracterizar de modo ousado que ele é, um Deus sofredor. Fala aí, pastor Rodrigo. Caracteriza Deus. Deus é um Deus que sofre. E por que Deus é um Deus que sofre, pastor Rodrigo? Porque Ele é amor. E todas as características de um amor que sofre, Deus passa. Nem sempre o amor de Deus é correspondido. Inclusive pelo próprio pastor Rodrigo. Porque, irmão, você quer mentir para mim que tem vezes que você não fica bravo com Deus? Fala a verdade para você mesmo. Ou você vai mentir para mim dizendo que você nunca teve ali um pega para capar com Deus? Vai dizer que você nunca pressionou Deus na parede? Que nunca fez aquela famosa pergunta: por que eu, Deus? Nem sempre o amor de Deus é correspondido. Nem sempre o amor de Deus é compreendido.
Mas eu posso dizer que na maioria das vezes o amor de Deus é rejeitado. Então Deus é sim um Deus sofredor, porque Ele é amor. E eu gosto de uma expressão poética, que um cantor brasileiro, poeta, Djavan, ele escreve na música Oceano uma frase teológica perfeita. E ele escreve assim: amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores. Esqueço que amar é quase uma dor. Outro poeta brasileiro, Zé Ramalho, ele escreve uma canção, um poema em formato de canção, e ele diz: quanto tempo leva o coração para entender que o sinônimo de amar é sofrer? Você sabe, né? Você sabe, né? É assim que a gente pega esses crentes. É assim que a gente pega esses crentes. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que grandes homens da Bíblia Sagrada foram amados por Deus, e o amor de Deus por eles não isentou-os de sofrer. Ó Abraão, homem que Deus escolhe, homem que Deus usa para fazer uma grande nação, onde ele iria encarnar e completar o seu projeto salvífico. Abraão foi um grande homem na história da humanidade, e principalmente no que diz respeito à fé. Ele sofreu. O amor de Deus não inibiu com que Abraão viesse sofrer. Olha, Jacó, seu neto, sofreu traições, mas Deus o amou. José, seu bisneto, sofreu traições, calúnia, foi preso, foi vendido, foi odiado. Ele sofreu, mas Deus o amou. Todos os homens na Bíblia, os profetas, sacerdotes, foram martirizados. Todos os apóstolos sofreram e Deus os amou. Olha a nação de Israel, a nação que Deus escolheu, a nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo escolhido, povo adquirido, sofre até hoje das nações que são circunvizinhas a ela. Perseguições, ódio semita, mortes, holocausto. Quantas coisas aconteceram na história de Israel? Até hoje Israel sofre e é um povo amado por Deus. Aí nós encontramos Paulo. E Paulo tem um espinho na carne, que faz ele sofrer, que faz ele ter guerras internas, guerras com ele mesmo. E ele pede para que Deus tire esse espinho, para que ele possa parar de sofrer. Só que Deus vem, Jesus vem e diz, em 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 9, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Em outras palavras, contextualizando o termo de Jesus a Paulo, eu acredito que o que Jesus está querendo dizer para Paulo é o seguinte: Paulinho, o meu amor, ele te dá forças e te sustenta para passar por qualquer sofrimento. Simples assim. Quando você é amado, você consegue passar por qualquer sofrimento. Então surge uma pergunta: sendo Deus amor, por que que Ele não inibe, não anula o sofrimento? E a primeira grande resposta é essa: porque o amor pressupõe sofrimento. A segunda grande resposta que encontra é por quê? O amor não tira a liberdade do objeto de amor. Em outras palavras, o amor chamado Deus criou algo chamado livre-arbítrio, deu ao objeto de amor chamado raça humana, e esse amor chamado Deus não tira o livre-arbítrio da raça humana. Nós somos livres. Preste atenção na história do filho pródigo. Narra e descreve muito bem isso. Um jovem filho de um fazendeiro bem-sucedido
Um determinado dia, ele acorda na rebeldia de adolescência e de juventude, e chega no pai e começa a infernizar o pai, que quer sair da casa do pai, que quer conhecer o que tem fora da fazenda. Ele quer conhecer o mundo. Ele quer conhecer o que acontece depois dos muros da fazenda. Ele quer ter outras experiências. O pai tenta convencer ele com certeza. O escritor Lucas não descreve em detalhes, mas com certeza esse pai, ele vai fazer de tudo para que o filho fique dentro de casa. Mas me parece que esse filho insiste. Ele quer sair, ele não quer ficar. Até que chega o momento que esse pai, ele calcula, ele faz a contabilidade de quanto que é a herança. Ainda em vida, ele dá herança para esse jovem. E este jovem então vai viver de forma dissoluta, como diz o texto. Vai viver em lascívia, vai viver na corrupção, vai viver no pecado e ele gasta tudo. Chega um momento que ele não tem mais nada. Enquanto tinha tudo, tinha todos. Mas agora que não tem nada, também não tem mais ninguém. Vive sozinho. Sem dinheiro não pode se abrigar. Sem dinheiro ele não pode agora se sustentar com roupas, com comida. Então ele começa a padecer frio. Ele começa a padecer fome. Ele arruma um serviço. E ele tem vontade de comer a comida que é servida aos porcos. Até que ele cai em si. E ele lembra da casa do pai. Ele lembra dos servos do pai. E ele percebe que os servos são tratados como filho, tem regalia. E ele percebe que os servos, eles têm ali grandes farturas. Então o que ele faz? Ele resolve voltar. Mudemos o personagem da história. Foquemos a nossa câmera agora no outro personagem, chamado pai. Que o texto não demonstra o nome dele. É o pai e o filho pródigo. Agora o pai. O pai amou esse filho desde o nascimento. O pai amou esse filho no período da rebeldia. O pai amou esse filho quando ele insistiu que queria sair da casa do pai. O pai amou esse filho e sofreu quando ele fez a contabilidade para dar herança a esse filho. O pai amou esse filho quando ele vê o filho com os próprios olhos, abrindo a porta, saindo com muita frieza. O pai ama esse filho. O pai ama esse filho de modo profundo e íntimo, quando ele não tem notícias, não recebe SMS, não recebe WhatsApp, não recebe no direct nada, nenhuma mensagem desse filho. Ele não sabe onde o filho está. Com quem está, com o que está comendo. Ele não tem notícias do filho. E o pai ama esse filho sem notícias. O pai ama quando o pai olha na porta, no portão, esperando o filho voltar. O pai ama quando o filho volta e o pai vê ele maltrapilho, sujo, fédido e todo fracassado. O pai ama ele. O pai ama quando concede o perdão. Mas perceba, em toda a trajetória o pai o amou, mas em nenhum momento o pai oprimiu. Em nenhum momento o pai empurrou goela abaixo. Em nenhum momento o pai amarrou com 7 chaves. Porque o amor deixa ir, o amor não oprime. O amor liberta, o amor não escraviza. O amor sofreu, porque o amor liberta. E o amor percebe que nem sempre o outro, o objeto do amor, tem maturidade para viver. Mas se ele quer viver, deixa viver. Eu vou sofrer porque amo? Sim. Mas o amor liberta. O amor deixa ir. Outra história. É descrita por Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, verso de número 17. Quando Jesus ele se encontra com um jovem vestido só nos panos, roupa de marca. E ele chega até Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então dá instrução a esse jovem. E uma das instruções que Jesus dá, depois que ele retruca, é a seguinte: falta-lhe uma coisa, dê tudo o que tem. Jesus identifica algo naquele jovem. Aquele jovem era bem sucedido, rico também. Só que aquele jovem ele era escravo dos seus bens. Era escravo do seu dinheiro. Ele servia ao dinheiro e não o contrário. O dinheiro tem que nos servir. Entretanto, aquele jovem era escravo do dinheiro. Ele não conseguia doar aquele dinheiro. Só que no verso de número 21... de Marcos, capítulo de número 10,
Marcos é enfático em dizer que Jesus amou aquele jovem profundamente, intimamente. Só que quando Jesus falou para que ele doasse, aquelas palavras soou muito forte aos ouvidos daquele jovem, e aquele jovem resolve virar as costas e ir embora. O que isso significa? Que Jesus agora novamente não coloca a goela abaixo. Não impõe dizendo, se você não me seguir, você vai para o inferno. Eu sou aqui, vem aqui, eu estou aqui, não perca essa oportunidade. É a única oportunidade. A gente faz isso muito no apelo, né? Não saia daqui. Aí depois, quando a gente se frustra que ninguém veio para frente que aceitou Jesus, a gente diz assim, que Deus lhe dê outra oportunidade. O próprio Jesus falou, estou aqui, a salvação, a água da vida sou eu. Se tu não me seguir, amigão, tu está lascado, tu vai para o inferno. Vem. Não. A Bíblia diz que ele amou aquele jovem intimamente. Só que o amor deixa aí. Porque amar pressupõe sofrimento. Quando a pessoa resolve viver a vida dela, dói. Aí eu entendo uma frase, porque Jesus percebe que aquele jovem precisava de salvação, porque foi esse o começo da conversa. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Eu quero ser salvo. Esse foi o começo da conversa. Só que Jesus quis tratar ele primeiro, falou, meu amigão, você está precisando se soltar das amarras do dinheiro. Aí eu lembro de uma frase que Samuel Camalension disse, que você só possui aquilo que doa, porque aquilo que você doa, que você não doa, possui você. Repito, você só possui aquilo que doa, porque aquilo que você não doa, possui você. Se você não consegue abrir mão de algo, você é escravo desse algo. Bem, o segundo problema que encontro no nosso relacionamento, nós cristãos, nós discípulos de Jesus, em relação ao sofrimento, o segundo problema é porque na verdade eu encontro um paradoxo, um problema, soberania divina versus sofrimento. Como conciliar isso? Soberania divina versus sofrimento. Porque surge a pergunta diante do sofrimento, mas Deus não é soberano? Se Deus é soberano, por que Ele não inibe o mal? Por que Ele não inibe o sofrimento, sendo Ele soberano? Isso é um paradoxo, isso é um problema. E a resposta é muito simples, sim. Deus, Ele é soberano, tanto que em Isaías capítulo 43, verso de número 13, o próprio Deus fala de si. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus é soberano. Ele pode fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer, onde quiser, do bem que entender. Entretanto, este mesmo Deus não vai quebrar o livre-arbítrio, como nós já vimos. Vimos que o amor pressupõe sofrimento. E também este próprio Deus, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E sendo imagem e semelhança dEle, isso nos coloca na condição de agentes causadores do sofrimento. Eu vou tentar exemplificar para você. Existem muitas teorias teológicas sobre a característica, o que é ser imagem e semelhança de Deus. Existem muitas características teológicas, muitas. Só que de todas, para mim, a que responde de forma melhor, é que ser imagem e semelhança de Deus é ser uma criatura livre, tão quanto o próprio Deus. Ao ponto de, Deus, você é bacana, mas eu não quero nada com você. E Deus respeita isso. Ao nos criar imagem e semelhança de Deus, o próprio Deus sabia que nós iríamos pular para fora
seria a primeira coisa. O filho pródigo reflete isso. Atingiu a maioridade, despertou aqui a consciência. A maioridade despertou aqui. Meu pai não manda mais em mim. Agora eu faço o que quero porque eu sou o dono do meu nariz. Este é o entendimento de comer o fruto proibido. Tomar a decisão por vontade própria. E a primeira coisa que fazemos é pular para fora de Deus. É a primeira coisa que fazemos. É pecar. É errar. É abusar do pecado. Então, quando Deus, Ele nos cria a imagem e semelhança dEle, Ele nos torna um agente causador de sofrimento, porque somos livres. Se eu sou a imagem e semelhança dEle, e se eu sou livre ao ponto de ser um agente causador do sofrimento, significa que Deus é agente? Sim. Causador do sofrimento? Não. Não. Deus não pesa a mão em ninguém. E não acredite nisso. Isso é satânico. Isso é demoníaco. A maneira pela qual Deus hoje, ela age dentro da graça dele, da dispensação da graça, é o que Paulo escreve em Gálatas: Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Logo, se você fumou a vida inteira e tem um câncer do pulmão, foi Deus que pesou a mão em você? Esse efeito sonoro não faz parte. Foi uma resposta do além? Não foi Deus que pesou a mão em você. Uso entorpecente, é alcoólico. Sai desse caminho, porque Deus vai pesar. Não, irmão, é tu que está cavando a tua cova. Fundindo os teus neurônios. Acabando com as suas glândulas. Acabando com os seus hormônios. Não é Deus que está pesando a mão em você, é você que está abrindo a sua cova. Você é o agente causador. Mas o inferno, pastor, não foi feito para o homem. Jesus disse que foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas o homem se joga lá, quando ele rejeita Jesus Cristo. Também não é Deus. Deus não pesa a mão em ninguém. Deus tem bondade. Deus é amor. E isso Ele é desde sempre. É o que está escrito em Hebreus capítulo 13, verso de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Em Deus não há variação de mudança, conforme escreveu Tiago, capítulo de número 1, verso de número 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra nem variação de mudança. Não há. Não existe a possibilidade, irmãos, de Deus ser bom hoje e ruim no passado. Ou ser ruim hoje e bom no passado, porque Deus é pleno, Deus não muda, Deus é bom. É bom o tempo todo, em todo o tempo Ele é bom. Deus é amor. Deus não muda. E Deus não pode tentar ninguém. E o que é tentar, irmão? Tentar é induzir. Deus não pode induzir ninguém ao mal. E também não pode ser induzido para o mal. É o que escreveu Tiago no capítulo 1, verso de número 13. Ele diz: ninguém sendo tentado, ou seja, está aí sendo influenciado. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado. Não, Deus não induz ninguém a errar. Deus não faz isso. Deus não coloca a câmera escondida e arma para você ali um laço, para ver se tu vai ceder. Deus não faz isso, isso é maldade. Em Deus não há maldade. Ninguém sendo tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Ele tenta. Agora, existe outro causador de problemas e sofrimentos, além da raça humana.
O diabo. João capítulo 10, verso de número 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Entretanto, nós não devemos ser luteranos. Porque Lutero atribuía tudo o que era de ruim ao diabo. E não é. Ou em todo momento da vida é o diabo que está te oferecendo a droga. Colocando o prato para você. Ou é você que está se deixando levar. E eu não estou aqui na condição de advogado do diabo. Mas o que eu quero dizer é que eu posso ser o diabo para mim mesmo ou para outro. Eu posso. Pensa comigo, irmão, só estudar a história, por isso que eu amo história. Para que serve a história? Para que você conheça o passado, entenda o presente e planeje o futuro. Se não conhece a história, você não entende o passado, não vai conhecer o passado, não vai entender o que está acontecendo no presente, e muito menos você vai planejar o futuro. É necessário conhecer a história. E o que a história diz? Quantas pessoas foram aprisionadas, escravizadas pela ganância capitalista no mundo? Quantas etnias foram aprisionadas, escravizadas e dizimadas pela ganância capitalista no mundo? Quantas? Quantas nações foram invadidas por ideologias baratas, políticas, de supremacia? Quantas? Quantas maldades foram provocadas, mortes, por ideologias filosóficas ao redor do mundo? Quantas? É o diabo ou é o homem? Então nós sim podemos ser, por sermos imagem e semelhança de Deus, seres livres, podemos ser agentes causadores de sofrimento para nós, para todos que nos cercam e até para o mundo. Então a pergunta é: do que se queixa o homem? Essa pergunta não é da minha autoria. Essa pergunta é de Jeremias. De que se queixa o homem? E ele, em Lamentações, capítulo 3, verso de número 39, ele diz assim: queixa-se cada um do seu próprio mal, do seu próprio erro, do seu próprio pecado, por ser um agente do sofrimento. Eu vou tentar contextualizar o texto de Jeremias. Do que se queixa o homem? Se queixa do abuso da liberdade que tem, brincando de ser Deus. É disso. A gente se coloca no lugar de Deus, é por isso que fazemos todos sofrer. É isso. Então, eu fiquei pensando, será que não existe nada de bom no sofrimento? Será que eu posso caracterizar alguma coisa de boa no sofrimento? Eu acredito que sim. Porque o sofrimento ele pode me ensinar, e logo se ele me ensina a ser uma pessoa melhor, eu acredito então que ele foi um professor. Eu aperfeiçoei algo pela dor em minha vida. Pela dor, algo mudou em minha vida. Eu me tornei um ser humano melhor. Então, se produziu um fruto bom, então não foi de todo ruim. Ele pode mostrar que talvez a minha ideia de Deus é apenas uma ideia. Não era Deus de verdade. Como aconteceu com Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, de uma ideia, mas agora eu te conheço de contigo andar, do próprio. É diferente, porque a ideia de Deus não é Deus. A ideia de Deus provoca guerra, Deus não, provoca paz. Por causa de Deus, a gente se acha superior e começa a condenar todos e tudo ao inferno. Raça ruim é crente.
Desculpa, irmãos, mas como pastor dessa igreja eu preciso falar. Perdoa-me. E isso é bíblico. Lembra do livro de Jonas? A natureza serve a Deus. Os caras no barco servem a Deus. A baleia lá, o peixe serve a Deus. Os ninivitas se convertem a Deus. E o profeta? O senhor não destruiu eles, não? O senhor está de brincadeira com a minha cara? O único que queria o mal era o profeta. Crente. Política de ódio. Eu não consigo entender isso, irmãos, desculpa. Grande parte do que sofremos é por causa de nós mesmos. A Bíblia nos fala que nós somos chamados para a paz. Se possível for, quanto depender de vós, disse Paulinho, tende paz com todos os homens. Então o sofrimento pode me ensinar alguma coisa assim, principalmente eu cair em mim. Eu caí na realidade e ver a desgraça que está na minha vida, e ver a desgraça que eu provoquei na vida de outros. E quando eu caio em mim, eu me converto, conversão, mudança de rota, metanoia, mudança de entendimento. Quando eu me converto, então eu começo a trabalhar para melhorar as coisas na minha vida e através da minha vida. Eu começo a trabalhar. Então o sofrimento de todo talvez não é tão ruim assim. Então a minha oração, como pastor dessa igreja, é que você e eu não sejamos frios ao sofrimento de pessoas ao nosso lado. Eu gosto muito do chamamento de Paulinho, quando ele convida Timóteo. E eu estou quase convidando os irmãos da Igreja Batista da Lagoinha, em São Miguel Paulista, como Paulinho fez. E eu faço questão que tu leia este versículo, e gostaria que você colocasse o marca-texto, sublinhasse, repostasse, colocasse negrito, colocasse numa fonte maior, porque este convite de Paulo é o melhor convite para um ser humano. Olha o que Paulinho, ele diz, olha o convite dele. 2 Timóteo 2:3. Tu, pois, participa dos meus sofrimentos. Tipo assim, ó, a gente tem a churrascaria, a gente tem a pizzaria, a gente tem o bar ali para a gente ir. Eu posso ir na tua casa, você pode vir na minha, a gente pode trocar uma ideia, mas eu quero te convidar, meu amigo, meu irmão, meu discípulo, meu filho, a sofrer comigo. Quer? Quer sofrer comigo? Então eu oro para que você e eu não sejamos frios ao sofrimento das pessoas que estão ao nosso lar. O pedido, o chamamento de Paulinho é um chamamento terapêutico. Eu preciso que alguém converse comigo. Eu posso ser eu na tua presença? Eu posso me despir do título de pastor e ser o Rodrigo na tua presença e compartilhar o meu sofrimento sem julgamento? Eu posso? Você vai poder me entender, poder me ouvir, poder me curar? É o que Paulo está falando para Timóteo. E esse mesmo pedido, ele faz também em 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 6, ele diz: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, como você e eu devemos passar pelas coisas da vida, vírgula, sofrimento? Paulo nos ensina, com paciência. Termino citando uma frase célebre de C.S. Lewis, quando ele diz que pior do que não acreditar em Deus, é acreditar num Deus monstruoso. Deus não é agente do mal. E não pesa a mão sobre ninguém.
O braço dele está aberto, com o sangue derramado para remir a todos. Que Deus os abençoe.